Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E é o seguinte, tenho novidades muito boas do São Paulo Futebol Clube, coisa boa mesmo. Tô falando de jogador que volta agora, que é uma coisa inexplicável. E pra nós, que somos São Paulinos e estamos assim tão descontentes com o momento atual da venda que foi feita do Henrique Carmo, uma coisa assim inacreditável, pelo menos nós temos agora aqui uma tarefinha para fazer com relação a alguns outros jogadores como Rian Francisco e Luca, porque o Casares, ele fala abertamente e o Belmonte, eles falam que os jogadores não tiveram a minutagem devida e que por isso puderam ser vendidos. E outro também discursinho derrotista, é que o jogador teria pedido para sair. Então, de agora em diante, Rian Francisco, nós não aceitamos que não tenha minutos e nem o Luca também. É para utilizar esse tipo de jogador e não mais aqueles que a bel prazer do técnico aí ficam vindo de lugar nenhum. Vamos trocar uma ideia sobre isso que eu acho que é muito importante e nós temos um deverzinho agora aqui para fazer neste São Paulo Futebol Clube. Portanto, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Faço muita questão de ter você por aqui, então se inscreva no canal, vem comigo e deixa esse like aí. O like é muito importante pra mim, tá? Porque no like você me ajuda aqui a espalhar o vídeo pra mais pessoas. E se inscrever no canal é pra você receber os próximos vídeos. O fato é, não custa nada deixar o like e se inscrever no canal. E vamos São Paulo? É isso aí o papo? Vamos São Paulo? Eu não posso falar mais os Juntos pelo São Paulo, que me lembra o Júlio Casares e aí ó, não quero não, tô fora. Mas vamos São Paulo que isso aí o Casares não vai apagar. Olha só, querem notícia boa ou excelente? Vou começar com a boa. A boa é que o Oscar, o meia, já treina em campo. Essa é a boa, tá? O Oscar, um meia que veio pro São Paulo para fazer história, um meia que veio para carregar o piano, nós diríamos assim, na boca miúda, um meia que veio para ajudar o São Paulo a conquistar um título de Libertadores, ele já treina em campo. Isso quer dizer que ele pode voltar talvez até mesmo em setembro. Nós estamos hoje no dia 10, mais 20 dias aí, pode ser que ele volte. A previsão inicial era para ele voltar em outubro, mas pode ser que o Oscar, nosso craque, volte agora em setembro. Acho muito bom que ele volte mesmo, ele e o Lucas Moura, e conduzam esse São Paulo Futebol Clube em campo a um título de Libertadores. Não é um título, é um tetracampeonato e é possível. Para muitos aí que falam assim, cortina de fumaça, dívidas, déficit, a diretoria, vendeu aí o Henrique Carmo, tudo isso é verdade. E acho que é mesmo pra deixar a pulga atrás da orelha. Agora, nada vai mudar o fato de que Luciano e Ferreirinha é um ótimo ataque, ainda mais se tiver Lucas Moura e Oscar juntos. Nós temos um elenco. O São Paulo acabou montando esse elenco. E eu acho que isso faz com que o São Paulo seja um time grande. E por isso também é possível ganhar títulos. E o Crespo tá ali pegando um trabalho que tá indo muito bem e é possível. Essa é a notícia boa, tá? Agora, as duas ótimas é que Arboleda e Marcos Antônio já voltaram. E aí eu tenho que incluir aqui também Mailton, Tolói e Wendel. E isso aqui é muito importante. Se nós falarmos do Mailton, pra mim titular, o Wendel, pra mim titular, Arboleda, titular, e Marcos Antônio, titular, são 4 titulares que voltam pro São Paulo em relação ao último jogo. É muito titular que aparece agora para jogar pelo São Paulo. E aqui você pode perceber o Tolói, Rafael Tolói, ele não foi, ele não estreou ainda, ele já foi apresentado e inscrito, está no bid. Tolói, o Mailton, eles podem jogar pelo São Paulo Brasileirão e também a Libertadores. E aí, beleza, o Tolói, você fala, tá bom, Tolói é da hora, mas Alan Franco, Ferrarese, Arboleda, até mesmo Sabino, né, que é reserva, o São Paulo tá muito bem servido de zagueiro. O Tolói chegar agora é ótimo, porque aí o São Paulo tenta manter o nível dos seus zagueiros, mesmo se tiver algum contundido. Acho que fica muito top de chegar o Tolói também, mas não deve nem ser titular. Mas Mailton, Wendel, Arboleda e Marcos Antônio, titulares do São Paulo. E acrescente aí, Lucas Moura, que a previsão é para jogar na Libertadores agora já contra a LDU, e nós temos o Oscar podendo voltar. Você parou para perceber que são 6 titulares? Isso é mais do que meio time?
6 titulares no time de São Paulo em relação ao último jogo. É um time que nós tínhamos já a confiança no técnico Hernan Crespo e o seu trabalho ali, que rodava legal, no brasileiro extraordinário, uma patifaria bizarra na Copa do Brasil, que eu quero esquecer que aquilo aconteceu, mas o Crespo no Brasileirão, nada de braçadas e voa abaixo, e na Libertadores que nós não fomos bem e acabamos classificando em relação em cima do Atlético Nacional de Medellín, quer dizer que o São Paulo com 6 caras chegando, o São Paulo pode sim ser outro patamar, outro nível de time. E tem mais uma coisa que poucos pararam pra perceber também. Quando o Luciano tá sem ninguém na reserva, o Luciano tá lá com a barriga gorda, tá nem aí, tomando aguinha de coco, não liga, o Luciano joga mal. Quando tem um técnico novo, um reserva de luxo, tem alguém ali pra cutucar ali o Aquiles do Luciano, o Aquiles, sabe onde é o Aquilesinho? No carcanha do cara, tem alguém beliscando o calcanhar dele, ele joga pra caramba. Então chegaram agora Oscar e Lucas, 2 vaguinhas garantidas. Sobra uma nesse ataque de 3 zagueiros, que é a do Luciano. Só que aí, Ferreirinha fica beliscando esse Aquiles aí. O Rigoni fica beliscando esse Aquiles aí. A verdade é que até o Luciano pode crescer muito de nível com as voltas de Oscar e Lucas. E eu cansei de ver também. Teve uma época que eu vi, e isso aqui eu até mostrei pro meu irmão, e acho que vocês vão lembrar. Tava uma vez o Michel Bastos e o Paulo Ganso e o Cueva. Parecia que eles jogavam de braço, com a mão no bolso aqui, ó. Braço, não é... Assim, imagina você com a mão, não dá pra mostrar aqui, dá pra ver? Imagina o Michel Bastos, o Paulo Ganso e o Cueva com a mão no bolso. A mão no bolso, não tinha batedor de falta, pênalti, um bando de jogador compromissado com o Fute-Mesa, né? Com a Itaipavinha, aquelas coisas de sempre. O Kaká chegou. Carregado de dores, né, 35 anos e dor até no cabelo. E só o fato do Kaká chegar, eu vi, isso ninguém me contou, isso ninguém vai apagar da minha memória. Eu vi Michel Bastos e Cueva quase se baterem pra bater uma falta. Eu vi o Paulo Ganso correr, se é que é possível, ele parecia um papagaio correndo. É um papagaio correndo que vira os pezinhos e corre tudo torto assim, não consegue correr. É o Paulo Ganso correndo. Então eu vi o Ganso querer fazer mais, Michel Bastos querer fazer mais e Cueva. Olha o time que eu falei. Paulo Ganso, Michel Bastos e Cueva. Só pelo efeito Kaká. E aquilo era um efeito. É o efeito, o espírito da coisa. Aqui vamos ter que correr porque o Kaká tá correndo mais que a gente com 35 anos e nenhum no joelho. Kaká não tinha joelho mais, né? E aí o cara tava correndo pra caramba e os caras falaram, opa, vamos ter que fazer mais aqui também. É isso que vai acontecer quando o Oscar e o Lucas voltarem. É um time que, poxa, coitado do Dinê e Tapia, né? Mas na hora que você pegar o Luca, o Ferreirinha, o próprio Luciano e os responsáveis pelo Caneco, os responsáveis são os porta-vozes do Crespo dentro do campo, são Lucas e Oscar, tende ao time inteiro crescer. O monstro sagrado chamado Marcos Antônio, ele tem que continuar nesse nível que ele tá, mas ele não precisa ser o Clarence Seedorf, né? Essa que é a verdade. O menino incorporou o Seedorf, falou aqui quem joga sou eu e começou a correr o campo inteiro. Resultado, tá machucado, porque fez mais do que o normal. Agora, imagina o Marcos Antônio, Bobadilha, Pablo Maia com Lucas e Oscar tendo que chamar a responsa. Vão crescer demais no nível ou não vão? Eu sei que vão e eu tenho certeza absoluta que vão. Agora, deixa eu falar uma coisinha muito interessante sobre Mailton Rigoni e também o nosso maestro, monstro sagrado Rian. Vem comigo. Só vamos olhar as palavras aqui para dar aquela relaxada, aquela respirada aqui. Meus amigos, é o seguinte, quando esse rapaz aí, o Cédric Soares, ele teve que ser contratado pelo São Paulo, também jogou o dobro, né? E o Enzo Dias também, no começo, jogava o dobro. Agora, a chegada do Mailton, que não é apenas um cara que é sombra ali pro Cédric, como também é um cara que pro sistema de 3 zagueiros, ele é formidável. Ele é o cara que joga lá no ataque, na ala, líder de assistências, líder de gols na Série B e também é o cara da bola parada, fica lindo de ver. Só que também pode o Cédric Soares mostrar mais serviço. O São Paulo ele tende muito a crescer agora, que ele coloca Mailton ainda na jogada, porque Enzo Dias e Cédric Soares terão que correr o dobro para ganhar essas posições. O Enzo Dias, eu sei que desperta mais uma tela azul, um bug na cabeça de alguns São Paulinos que falam, mas João, por que você tá falando do Enzo Dias? O cara é bom pra caramba. Eu concordo que ele tem um espírito ali de entrega legal. Só que a verdade mesmo
é que o Enzo Dias não é nosso. O Enzo Dias é do River Plate. O nosso é o Wendel. E o Wendel é o cara que veio pra jogar. É um dos maiores salários do São Paulo e veio pra jogar. Então temos que dar esse valor pro Wendel pra ele nos devolver a responsa dentro de campo. E aí vai ser top. E o Mailton, aí eu já acho assim, eu tenho minhas ressalvas com o Cédric Soares. Sei reconhecer que ele melhorou um pouquinho nos últimos dias. Nos últimos 3, 4 jogos ele jogou melhor. Mas uma coisa é o Cédric, 34 anos aí, 33, jogando pro gasto, ou cruza ou marca, não tem duas coisas a fazer, nem na ala. Aí o Mailton chega, é coisa muito boa de se ver. Então tô muito empolgado. E o Rigoni, eu acho que será titular do time do São Paulo, tem chance para ser titular já no final de semana contra o Botafogo. Sabia disso aí? Já no fim de semana contra o Botafogo, o Rigoni pode ser titular diante das contusões de Caleri, Rian Francisco e também do André Silva, que foi a última que teve por aí. A venda do Henrique Carmo e também do Lucas Ferreira potencializa essa chance do Rigoni. Um espaço tá aberto. Agora, por falar em Rian Francisco e também o Luca, que eu não vou esquecer, o Luca, com aquele ex-técnico do São Paulo lá, não vou nem citar o nome desse cara mais, que já peguei até um pouco de raiva. E agora veio falar que o Bahia, do Ceni lá, o Bahia tem mais poder que o São Paulo de não sei o quê. Entrega na mão do Zubeldia, não queria falar o nome dele, entrega na mão desse ex-técnico do São Paulo aí, o time do Bahia, que eles compram o Haaland, ele põe do lateral esquerdo. Eles compram o Mbappé, ele põe do lateral direito. Eles compram o Van Dijk, ele coloca de primeiro volante. É esse cara, o improviso, o Pardalzão. Então esse Pardal não tem que falar nada do São Paulo. Mas o Pardal, ele colocava o Luca pra jogar na ponta esquerda e o Luca, na contusão do Ferreirinha, estava jogando muito futebol. Então não vou esquecer não, que Luca, Rodriguinho, Pablo Maia, Rian Francisco ainda são base do São Paulo e estão no tricolor paulista. Já que a diretoria decidiu despedaçar a história de Cotia, acabar com um dos maiores ativos de todos os tempos do futebol e vender jogadores de valor exorbitante, de qualidade ímpar, de técnica visível, quiseram vender a preço de chinelo da praia, quiseram vender a preço de nada, tudo bem. Agora Rian Francisco, Luca e Pablo Maia ainda estão lá. E é neles que nós vamos voltar agora as atenções para essa diretoria não vender porque faltou espaço. Crespão, se vire para dar espaço pro Luca, porque temos uma joia raríssima da equipe de base aí, que não chama Tapia e tá aqui emprestado pelo River Plate. Luca é nosso, equipe de base, monstro do drible, joga demais. O Pablo Maia até concorda que o Crespo já dá a oportunidade. Agora, quando o Rian Francisco voltar o ano que vem, não temos que contratar Alcácer, Aboubacar, caras que eu gosto, tá? Gosto do futebol. Aubameyang, Lacazette, Lukaku. Até que se vier o Lukaku, eu gosto. Agora, enquanto nós temos esse problema financeiro, nós temos que lembrar que nós temos um centroavante extraordinário que fez a diferença desde que nasceu pro futebol. Em todas as épocas da categoria de base, o Rian Francisco cheira gol. O cara é contratado nosso com um contrato profissional e multa rescisória de aproximadamente 400 milhões de reais. É multa de 400 milhões de reais. Ah, mas o Rian pediu pra ir embora. Pode ir, querido. Ó, a porta da rua é serventia da casa. Deposite 400 milhões e vá. Pode ser você, seu pai quer que você vá embora? Deposite. Se é sua avó? Deposite. Ah, não, é o PSV? Deposite. Quero 400 milhões. Mas o Rian não vai pedir pra ir embora, não? Porque ele vai jogar, porque o senhor Hernan Crespo é justo, e o senhor Hernan Crespo colocou o Rian Francisco antes de colocar Dineno e também antes de colocar André Silva, é isso mesmo. No jogo que o Caleri machucou lá e tinha o Luciano centroavante improvisado, na hora de sair o Luciano com o Crespo, antes da contusão do Rian, começou o Rian a entrar logo no segundo tempo, logo que saiu o Luciano. Então o Crespo não é trouxa, o Crespo sabe o que tá fazendo e nós, São Paulinos, não podemos perder outra joia raríssima com a prerrogativa de que, não tinha minutagem, pediu pra ir embora. Conversinha pra boi dormir, você fale na orelha do boi, não fale na orelha de São Paulinos lúcidos, São Paulinos inteligentes. Aliás, o canal aqui é feito pra cara inteligente, eu sempre considerei a minha audiência inteligente e nós estamos juntos nesse barco. Rian Francisco, Luca e Pablo Maia merecem uma atenção especial. É ou não é? Eu sei que é. Venham comigo então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima,
Valeu!